lá, vamos continuar. Porque a gente vai falar agora sobre perda de cabelo, calvície. Isso pode dar em homem, isso pode dar em mulher. Então tem algumas coisas que a gente vai conversar agora com um especialista que vai falar tudo sobre isso daí, sobre transplante capilar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Mas antes eu quero falar da Gretchen, porque a Gretchen ela veio a público, né, a cantora Gretchen, ela veio a público falando que fez um novo procedimento estético. Ela, em uma recente publicação aí nas redes sociais, compartilhou imagens do antes e depois do seu couro cabeludo, exibindo um resultado impressionante de preenchimento na região, que ela disse que ela estava perdendo muito cabelo e fez esse procedimento que ela colocou lá no texto da rede social dela, dermopigmentação capilar para densidade. Eu não tenho a menor ideia do que é isso, mas nós vamos entender daqui a pouco. A rainha do rebolado chamou a atenção ao mostrar essa falha na parte frontal. Em seguida, revelou esse volume aí robusto, né? E não só a Gretchen, mas tem as imagens aí também do marido dela, né? O saxofonista Esdras de Souza, que também adotou aí esse método, né, de preenchimento para ter mais cabelos mais completos. Resultados bastante impressionantes, né? De algum trabalho que ela fez e que eles fizeram lá em São Paulo. Para a gente entender melhor sobre isso, a gente recebe agora o Dr. José Walter, que é médico e que vai ajudar a gente a entender o que foi feito aí, tanto com a Gretchen quanto com o marido dela. Tudo bom, doutor José? Tudo bem, e você? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Boa tarde. O que é exatamente que a Gretchen fez, essa dermopigmentação capilar para densidade? A dermopigmentação nada mais é do que uma tatuagem no couro cabeludo. Então ela estava com o cabelo mais rarefeito, um cabelo mais que dava para enxergar o couro cabeludo. E aí ela fez o quê? Ela fez a tatuagem para poder tampar esse couro cabeludo. Então ela não colocou cabelo ali? Não, não. A dermopigmentação não. Eu não sei exatamente o que ela fez, a gente teria que avaliar para saber corretamente. Mas a dermopigmentação é uma tatuagem no couro cabeludo. Para quem que é indicado esse tipo de dermopigmentação? Isso é mais interessante do que uma aplicação de um implante, um replante capilar? Então, o correto é o quê? Passar com o médico e avaliar esse couro cabeludo, avaliar o histórico de saúde desse paciente e ver o que está acontecendo com esse paciente. O que será que está acontecendo com ela? Eu cheguei a ver algumas coisas sobre a Gretchen, parece que ela teve um corte químico. O corte químico é quando usa muitas substâncias químicas, tipo tintura, alisamento, e aí ela teve um corte devido ao uso excessivo desse produto. Aí quebrou o fio, no caso quebrou a haste do cabelo. A haste do cabelo é o fio do cabelo. Então a gente tem diversos tipos de tratamento para o cabelo. Temos o tratamento na haste, no fio, e temos o tratamento do couro cabeludo, onde no caso do meu consultório, eu faço diversos exames, diversas pesquisas para saber o que está acontecendo. A partir do momento que tem um diagnóstico de qual doença está cometendo aquele couro cabeludo, aí a gente vai ter diversos tipos de tratamento. No caso dela, ela optou pelo tratamento da dermopigmentação, que é tipo uma tatuagem, onde vai esconder esse lugar que o cabelo está mais ralo. As mulheres também, eu lembro do caso da mulher do Will Smith, a Jada, que tem alopecia. Tem muita mulher que tem essa doença. O que é a alopecia? O caso dela é a alopecia areata. É muito comum a gente ver todo mundo associando tudo como se fosse uma coisa só. São casos diferentes. O dela é uma alopecia areata. A forma de tratamento da alopecia areata é totalmente diferente do caso no corte químico, entendeu? Então, cada um tem um tratamento. O caso da alopecia é a perda contínua de cabelo? A alopecia areata é uma doença autoimune, é uma doença que o próprio organismo vai agir contra aquelas células ali daquela região, e aí tem um tratamento específico. Geralmente a areata ela fica com marcas redondas no couro cabeludo. E existem outros tipos de alopecia. Tem a alopecia frontal fibrosante, a mais comum, principalmente entre os homens, é a alopecia androgenética masculina, que é o que causa maior perda de cabelo, maior causa de calvície no homem,
que é o que a gente trata com o transplante capilar. Aí que eu quero entrar com o senhor, que eu queria entender mais sobre isso, né? Porque existem esses métodos, inclusive já tenho amigos que passaram por isso, por esses procedimentos, que é o transplante capilar. Tem o implante e tem o transplante, são dois? Ou é a mesma coisa? É transplante. O termo correto é transplante. Transplante por quê? Porque você está transplantando de uma área para outra do organismo da própria pessoa. Implante seria quando você faz a colocação de alguma substância ou alguma prótese que não é do corpo da pessoa. No caso, implante dentário, implante de prótese mamária. Entendi. No caso, o transplante, você está transplantando do mesmo organismo para outra região. O transplante capilar, ele tira, geralmente a gente tira o cabelo da região occipital, que são fios que não têm ação de hidrotestosterona, que é o hormônio que causa a queda de cabelo. Então, nessa região da nuca não tem ação desse hormônio e nessa região da frente tem ação. Onde tem ação desse hormônio, cai o cabelo. Então, você tira o que não sofre ação e coloca aqui na frente e você vai conseguir encher aquela região que está sem cabelo. E aí, tipo, no caso da Gretchen, ela poderia fazer o transplante? Tem que avaliar. Cada caso é um caso. Precisa ser uma avaliação bem criteriosa, onde a gente vai avaliar se o paciente tem condição de saúde para fazer, se não tem nenhuma doença que contraindique esse procedimento, e também para poder ver a área doadora, se tem uma área doadora compatível. Tem que saber onde vai colocar o cabelo, qual o local que vai ser implantado esses fios que a gente está fazendo o transplante. Então, tem que fazer toda uma avaliação médica. E o cara que é carequinha de tudo, hein, doutor? Dá pra tirar cabelo dele, colocar e replantar ali e fazer isso? Tem alguns cirurgiões que tiram, sim, da região de barba, região do peito. São algumas cirurgias que demoram mais tempo, que requer mais cuidado, mas já tem, sim, alguns casos assim que dá pra gente tirar de outros lugares. Então vamos lá, fui lá no consultório do senhor, tá tendo umas entradas, umas falhas aqui, eu quero fazer esse procedimento. Qual que é o passo a passo aí de um procedimento de transplante capilar? Primeiramente, então, a gente vai fazer a avaliação desse couro cabeludo, ver se tem uma área doadora suficiente para poder transplantar, ver a expectativa do paciente, que às vezes o paciente tem 5.000 fios disponíveis, 5.000 unidades foliculares, e ele precisa de 10 para poder ter uma área densa, que às vezes quando é muito calvo, a gente não consegue uma densidade muito alta, não consegue fechar todo o cabelo. Então tem que ver a expectativa dele, o local que quer pôr o cabelo. Tem gente, quando a testa é muito grande, algumas pessoas falam, eu quero a linha frontal aqui na frente, a hairline aqui na frente. Então tem que ver quer o que ficar com o pode... topetão. Não é nem topetão, quer deixar o cabelo na testa, aí não tem como. Então você tem que explicar tudo para o paciente, como que faz, e a melhor forma de deixar esse tratamento mais natural possível. Antigamente o povo ia muito para a Turquia, aí os transplantes da Turquia, tinha muitos transplantes que ficava aquela linha reta na frente. O ângulo quadrado aqui, o ângulo reto. Então tem que avaliar tudo, explicar para o paciente o que eu posso oferecer para ele. E também depois a gente tem a avaliação de exames laboratoriais e exames do cardiologista para poder liberar esse procedimento. Esse daí da Turquia, eu já conheço uma turma que foi pra lá, que voltou com a cabeça parecendo aquelas cabeças de boneca, né? Mas eu acho que fica isso daí ainda hoje, não fica? Parece, né? Depende da forma. No começo é assim mesmo, não é? Então, o que a gente tem que ver também é a forma de que foi feito esse transplante. A gente tem duas técnicas que são mais usadas. Tem a forma FUT, a técnica FUT e a FUI. A FUT é aquela que usavam antigamente, que tirava um pedaço da região occipital tirava tipo um bife. E aí eu selecionando os folículos e fica uma cicatriz. Não sei se você já viu algumas pessoas que têm a cicatriz na nuca. Não cheguei a ver não, mas deve ser horroroso. É que a técnica que a gente usa hoje em dia é muito melhor. Que Avançou bastante. É a técnica fio a fio. A gente usa um punch, que é um equipamento médico, que a gente usa para poder tirar o folículo inteiro fio por fio. Então a gente tira unidade folicular por unidade folicular. E aí a gente tem que colocar os fios, implantar os fios de uma forma que ele fique mais natural possível. Fios, unidades foliculares com menor quantidade de fio, com fios mais finos na frente, para não parecer
boneca, não ficar parecendo cabelo de boneca. Eu já zoei com muito amigo que fez, mas fica bom depois. Pede pra eles irem lá, que às vezes dá pra gente fazer uma segunda cirurgia e não fica. E resolver esse problema. Aí, mas pra tentar esconder, né? Ficou bom, né, Guilherme? Léo, dando nome aos bois. Tem bastante participação aqui, que legal. Boa tarde. Perda de cabelo aos 12 anos, tem alguma causa? O médico poderia explicar, se puder me informar? 12 anos é bem cedo, né? É bem cedo, a gente vai ter que avaliar esse paciente, ver o que é que está acontecendo, fazer todo uma história, ver a história dele, o que aconteceu, fazer exames laboratoriais, uma tricoscopia, que é o exame que a gente vai ver o fio, examinar o fio com uma lente própria. Então, não tem como eu falar sem ver o paciente. Sim, é que como o senhor disse, né? Caso por caso... Cada caso é um caso e existem muitos tipos de alopécia. Então, cada um vai ter um tratamento específico. O estresse também faz cair cabelo, né? O estresse, no caso, a maioria, como eu te falei, é a alopecia androgenética. O estresse, ele acelera a alopecia androgenética. Então, acelera aquele paciente que ia ficar calvo, ele fica mais cedo. Tem uma outra pergunta aqui, essa é bem específica, e eu já não sei. Pantotenato resolve calvície leve de homem? Tem que ser vitalício? Eu nem sei o que é isso. Tem que ver o que é que está causando essa perda de cabelo, igual eu falei. O tratamento para calvície, no caso da androgenética, da alopecia androgenética, a alopecia androgenética não tem cura. Então, você vai ter que tomar para o resto da vida o medicamento. No caso, a gente usa principalmente os inibidores de 5-alfa-redutase, a famosa finasterida, que sempre usou há muito tempo, tem a dutasterida. E aí, o uso é para sempre, tem que usar contínuo. Mesmo fazendo o transplante, tem que usar. Porque esses fios que ainda ficam, a gente consegue estimular. Eu tenho muitos casos que eu consigo recuperar, se alguém quiser entrar aí no meu Instagram, dá para ver os casos, eu consegui recuperar somente com tratamento, só com medicamentos, com aplicação de injeções no couro cabeludo, a gente consegue melhorar sem ter a necessidade de chegar ao transplante. Só com medicamento você vai fazendo vai corrigindo alguma coisa, alguma deficiência, algum problema ali. Já consegue recuperar bastante. Que bom. Tem aqui outras participações, a Leia, manda um abraço para a Leia, o João, show de bola essas dicas do Dr. José aí, sucesso para vocês. São perguntas bem específicas, tem uma outra aqui também, que depois, o Silveira tá falando, depois que eu tive coronavírus, chikungunya, meu cabelo tá caindo muito. Mas agora tem pouco cabelo, o médico passou alguns remédios para mim. Ele mandou os remédios aqui, mas eu não sabia, chikungunya e coronavírus também foi cair. Coronavírus teve bastante casos, a gente associa mais ao eflúvio telógeno, que é quando o paciente tem alguma anemia, alguma carência de vitamina e pós esse episódio tem uma queda do cabelo. É que o cabelo ele tem um ciclo, então tudo tem que associar. Ele tem um ciclo do cabelo, tem as fases, tem a fase que o cabelo nasceu, ele tem o tempo de vida dele e tem o dia que ele vai morrer. Ele nasce, cresce e depois morre. Então o que acontece? Algumas carências de vitamina, ele altera esse ciclo, ele chega ao ciclo mais no fim da vida. Então o cabelo vai cair, só que aí depois ele nasce novamente. Aí tem que avaliar para saber se é isso mesmo. Ele disse aqui que, inclusive, ela disse que já não é fácil de não dá para fazer um exame virtual aqui, mas são dúvidas que o pessoal tá perguntando. Inclusive, tem uma pergunta aqui. Gente, por favor, eu sei que tem bastante gente, inclusive, obrigado pela sua participação. É muito importante que você participe, mas deixa o nome, tá? Deixa o nome e também a cidade, só para a gente poder identificar. Aqui, ó, eu entrei aqui no WhatsApp, é a Fânia. Mas a Fânia é de onde? Eu sei que o DDD é 38. Da onde que é esse 38? Que eu não tenho... Montes Claros? Será? Deve ser. Ela está pedindo para o senhor falar um pouquinho mais sobre o tratamento da alopecia areata. Então, a alopecia areata, o médico vai ter que avaliar qual que é o grau dessa alopecia. Porque tem níveis? Existem pessoas que têm uma alopecia areata bem pequena, uma alopecia areata mínima. Geralmente é em forma circular, fica um buraco mesmo redondo na cabeça. Geralmente a gente trata com o uso de corticoide, aplicação de corticoide. Mas aí tem que ver, será que
Tá vindo com qual frequência, qual a recorrência dessa alopecia areata? Será que tem alguma outra coisa associada? Então, cada caso é um caso. Tem que ir no médico, procura o médico mais próximo de você, o tricologista, o dermatologista mais próximo da sua casa, para conseguir fazer um diagnóstico preciso e o tratamento correto. É isso aí. Ó, voltando à questão do transplante, eu queria só entender como é que tem um pré-operatório, porque é uma cirurgia que vai ser feita ali, né? Se o paciente tiver todas as condições que eu já citei agora há pouco, tudo correto, tudo certinho, a liberação do cardiologista, e aí a gente pode agendar o transplante. Agendou o transplante, já faz o procedimento feito em um dia, é um trabalho bem minucioso, demora aproximadamente 8 horas de cirurgia. Fica uma recuperação de aproximadamente 10 dias de mais repouso, depois vida normal. O resultado desse cabelo, desse fio transplantado, a gente vai ter aproximadamente com 1 ano. Em 1 ano, aos Em poucos um ano ele vai... E aos poucos ele vai nascendo. Na verdade, a hora que faz o transplante fica lindo, fica bonito. O cabelo cresce. Com aproximadamente 1 mês, todos os fios caem. Ixi. Aí depois... A pessoa deve assustar, né? Assusta. Eles mandam foto. Olha, doutor, tá caindo. Não deu certo. Não deu certo. Aí depois começa a nascer. É normal, todo mundo acontece dessa forma. Então, ali na clínica, eu desenvolvi agora uma clínica, mudei agora há pouco tempo, o espaço novo. Você é lá de Poste Caldas, Lá né? de Poste Caldas. A gente desenvolveu um espaço que tem todas as fases. Então, tem cada sala para uma fase do transplante, para um tempo de tratamento. Então, tem a parte do pós-tratamento, que a gente faz a lavagem dos fios. Tem que tomar muito cuidado nos primeiros dias pós-transplante. Então, eu consegui equipar a clínica para tratar da primeira consulta até o final, após 1 ano, quando o paciente já está liberado para ter a vida dele normal. Ó, vamos fazer o seguinte, que infelizmente o programa podia ficar mais meia hora aqui com o Dr. José falando sobre isso e respondendo as suas perguntas, mas vamos transferir aqui. Você vai lá no Instagram dele agora e aí pode mandar mensagem inbox para você lá, tirando alguma dúvida, alguma coisa? Tem um Linktree também, onde vai entrar direto com as nossas assistentes lá que respondem a parte de mensagens. E se tiver alguma dúvida que a secretária não consegue responder, ela passa diretamente para mim. Aí, você vai conversar diretamente com o homem lá, gente. É isso aí. A Thelma Jambás está perguntando aqui do filho dela de 16 anos, que já está calvo, né? Tem algumas outras perguntas aqui relacionadas à calvície, mas como ele disse, cada caso um caso. Então vão avaliar com ele lá, vai lá em Poste Caldas, fica até mais fácil você já ir conversar direto com ele. Doutor José, muito obrigado. Obrigado. Espero vê-lo novamente aqui no programa. Obrigado você, até mais. Abraço para todos. É só seguir aí no Instagram, @Dr. José Walter, Walter com W, e aí lá a gente tira todas as dúvidas de vocês. Show de bola. Tem muita coisa, inclusive, que eu vi que tem que a harmonização facial. Eu faço toda a parte de estética corporal e facial. A gente tem tudo, uma clínica, uma das maiores clínicas do sul de Minas. Bacana. Vale a pena conferir lá. Eu já estou seguindo. Então, terminando aqui, segue o homem lá. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!